No século XIX e início do século XX, as grandes potências europeias passaram a se apresentar ao mundo como defensoras da liberdade, do progresso e da civilização. Em discursos oficiais, jornais e parlamentos, falava-se em levar educação, cristianismo, ciência e ordem a povos considerados atrasados. A narrativa era elegante, moralmente confortável e profundamente conveniente. Mas, longe das capitais europeias, a realidade tinha outro idioma, o das armas. Enquanto proclamavam valores universais, exércitos europeus avançavam sobre territórios africanos e asiáticos, impondo domínio pela força. Canhões, metralhadoras e fuzis modernos substituíam qualquer diálogo. A liberdade, tão exaltada em casa, não cruzava os mares. O que chegava eram expedições militares, ocupações forçadas e governos coloniais sustentados pela violência. Esse contraste não era um desvio ocasional, era o próprio método. A guerra tornou-se instrumento legítimo de política externa, usada para abrir portos, derrubar lideranças locais, controlar rotas comerciais e garantir acesso a recursos naturais. O colonialismo moderno não se expandiu apenas com tratados e diplomacia, mas com campanhas militares cuidadosamente planejadas, muitas vezes apresentadas como missões de pacificação. O discurso europeu criava uma falsa dicotomia: de um lado, a civilização, do outro, a barbárie. Assim, toda resistência local era rotulada como selvageria, justificando represálias brutais. Aldeias destruídas, punições coletivas e massacres eram descritos como medidas necessárias para manter a ordem. A violência não era um excesso, era a engrenagem central do sistema. A hipocrisia se tornava ainda mais evidente quando as mesmas potências defendiam, em solo europeu, princípios como soberania nacional e autodeterminação. Esses ideais, porém, tinham fronteiras bem definidas. Para os povos colonizados, não havia direito à escolha, apenas a obrigação de obedecer. A liberdade era um privilégio reservado aos vencedores. Esse primeiro contato entre colonizadores e colonizados estabeleceu um padrão que se repetiria por décadas. A linguagem nobre servindo para mascarar a dominação armada. Ao chamar invasões de proteção, conquistas de administração e guerras de missões civilizatórias, o colonialismo construiu uma narrativa que suavizava a violência aos olhos da opinião pública europeia. Compreender essa contradição inicial é essencial. O colonialismo armado não nasceu do acaso nem da necessidade defensiva. Ele foi uma escolha consciente, sustentada por discursos morais que escondiam interesses econômicos e estratégicos. Antes de qualquer mapa ser redesenhado, antes de qualquer fronteira ser imposta, houve sempre o mesmo padrão: palavras de liberdade acompanhadas pelo som dos disparos. Esse é o ponto de partida para entender como a guerra se tornou a principal ferramenta de expansão europeia, e por que suas consequências ainda ecoam no mundo atual. Na segunda metade do século XIX, o mundo entrou em uma fase de competição imperial sem precedentes. As potências europeias já não disputavam apenas influência diplomática, disputavam territórios inteiros, tratados como peças de um grande tabuleiro global. África e Ásia passaram a ser vistas não como continentes habitados por sociedades complexas, mas como espaços disponíveis, prontos para serem ocupados, explorados e repartidos. Esse processo ficou conhecido como corrida imperialista. Movidos por ambições econômicas, prestígio internacional e medo de ficar para trás, países europeus aceleraram suas conquistas ultramarinas. Cada novo território tomado por um rival era visto como uma ameaça estratégica. A lógica era simples e brutal: quem não conquistasse, seria superado. O símbolo máximo dessa mentalidade foi a Conferência de Berlim. Reunidos em salões luxuosos, líderes europeus dividiram o continente africano com réguas e mapas, traçando fronteiras artificiais sem consultar um único africano. Povos, etnias e reinos foram separados ou fundidos à força, criando estruturas frágeis que mais tarde explodiriam em conflitos. A guerra colonial, nesse contexto, não era uma consequência, era parte do plano. A Ásia seguiu caminho semelhante. Regiões estratégicas foram pressionadas por tratados desiguais, ocupações militares e intervenções armadas. Sempre que governos locais resistiam, a resposta vinha rápida: expedições punitivas, bombardeios, deposição de líderes e imposição de protetorados. A diplomacia funcionava apenas enquanto servia aos interesses europeus. Quando falhava, os canhões falavam. A tecnologia militar ampliou ainda mais o desequilíbrio. Metralhadoras modernas, artilharia pesada e logística industrial permitiam que pequenos contingentes europeus derrotassem exércitos muito maiores. Essa vantagem criou a ilusão de invencibilidade e reforçou a ideia de que a dominação era não apenas possível, mas inevitável. O mundo parecia confirmar, aos olhos europeus,
que a força decidia o destino das nações. Por trás dessa corrida estava também o medo da decadência. Impérios viam a expansão como prova de grandeza nacional. Colônias significavam status, influência e poder de barganha nas disputas entre potências. A guerra, portanto, tornava-se uma vitrine. Vencer conflitos coloniais era uma forma de demonstrar força ao resto do mundo. Assim, o planeta foi transformado em um tabuleiro onde povos inteiros eram sacrificados em nome do equilíbrio europeu. Cada avanço territorial aumentava a tensão global, alimentando rivalidades que mais tarde explodiriam nas grandes guerras do século XX. Antes mesmo da Primeira Guerra Mundial, o mundo já estava em conflito, um conflito travado longe da Europa, mas causado por ela. Esse cenário ajuda a entender por que o colonialismo armado não foi um episódio isolado, e sim um sistema internacional baseado na guerra como método de expansão e sobrevivência imperial. As guerras coloniais não seguiam as regras tradicionais dos conflitos europeus. Elas eram guerras assimétricas, travadas entre exércitos altamente industrializados e povos que, na maioria das vezes, lutavam com armamentos rudimentares, estratégias defensivas locais e profundo conhecimento do território. Ainda assim, o resultado quase sempre era o mesmo: vitória militar europeia e devastação completa para os povos conquistados. Essas campanhas não tinham apenas o objetivo de ocupar territórios. Elas eram pensadas para quebrar a vontade de resistir. A lógica era clara: punir exemplarmente qualquer tentativa de oposição para que o medo se espalhasse. Vilas eram incendiadas, plantações destruídas e populações inteiras deslocadas à força. A guerra colonial era também uma guerra psicológica. Massacres não eram exceções, eram instrumentos. A violência extrema funcionava como mensagem. Resistir significava aniquilação. Em muitos casos, soldados europeus recebiam ordens explícitas para agir sem misericórdia, pois acreditava-se que a brutalidade aceleraria a submissão. Mulheres, crianças e idosos raramente eram poupados quando vistos como parte do problema. Outro elemento central dessas guerras era a desumanização do inimigo. Povos colonizados eram descritos como selvagens, rebeldes ou atrasados, o que facilitava justificar atrocidades que jamais seriam aceitas em solo europeu. Ao retirar a humanidade do outro, a violência se tornava administrável, aceitável e até celebrada como necessidade histórica. As chamadas expedições punitivas tornaram-se rotina. Bastava um ataque a um posto colonial, a recusa em pagar impostos ou a resistência a ordens impostas para que a resposta viesse em forma de campanha militar devastadora. Essas ações não buscavam apenas restaurar o controle, mas reafirmar quem mandava. O colonialismo armado se sustentava pela repetição desse ciclo de resistência e repressão. Além disso, essas guerras raramente eram reconhecidas como guerras de fato. Nos registros oficiais, apareciam como revoltas locais, distúrbios ou operações de pacificação. Essa linguagem suavizada ajudou a apagar o sofrimento causado e a esconder a escala da violência empregada. Milhares morreram em conflitos que nunca entraram nos livros escolares europeus. O impacto dessas guerras foi profundo e duradouro. Estruturas políticas tradicionais foram destruídas, lideranças locais eliminadas e sociedades inteiras reorganizadas à força. O objetivo final não era apenas vencer batalhas, mas reconfigurar o mundo colonizado para servir ao império. As guerras coloniais mostram, de forma crua, que o colonialismo não foi um processo administrativo ou cultural, mas um sistema sustentado pela violência contínua. Conquistar era apenas o primeiro passo. Punir e submeter eram práticas permanentes, essenciais para manter um domínio que jamais foi consentido. Por trás do discurso civilizatório e das campanhas militares, existia um motor silencioso e implacável: a economia. O colonialismo armado não se sustentava apenas por ideologia ou ambição política, mas por um cálculo frio de lucro. Cada guerra colonial era, na prática, um investimento estratégico, no qual a violência funcionava como meio para garantir retorno econômico. Territórios conquistados significavam acesso direto a matérias-primas essenciais para a indústria europeia: borracha, algodão, café, cacau, minérios, petróleo e especiarias. Esses recursos, muitas vezes inexistentes ou escassos na Europa, tornaram-se vitais para manter fábricas funcionando e mercados competitivos. A guerra abria caminhos onde a negociação não bastava. O controle territorial também garantia rotas comerciais seguras. Portos, estreitos marítimos e ferrovias coloniais eram protegidos por forças militares permanentes. Qualquer ameaça local a essas rotas era tratada como ato de guerra. Assim, conflitos armados não eram respostas improvisadas, mas ferramentas para manter o fluxo constante de riquezas em direção às metrópoles. Empresas privadas tiveram um papel central nesse processo.
Companhias comerciais, mineradoras e agrícolas operavam sob proteção do Estado e, em muitos casos, influenciavam diretamente decisões militares. Quando interesses econômicos eram ameaçados, tropas eram enviadas. A linha entre poder público e lucro privado tornava-se praticamente invisível. O império protegia negócios, e os negócios financiavam o império. A mão de obra colonial completava essa engrenagem. Povos submetidos eram forçados a trabalhar em plantações, minas e obras de infraestrutura sob condições brutais. A coerção armada garantia produtividade e silenciava revoltas. A guerra, nesse contexto, não terminava com a conquista. Ela continuava no cotidiano, sustentando um sistema de exploração permanente. Além disso, a própria guerra gerava lucro. A produção de armas, uniformes, navios e equipamentos alimentava indústrias europeias. Campanhas coloniais justificavam gastos militares que fortaleciam economias internas. Conflito e crescimento econômico caminharam lado a lado, criando um ciclo no qual a expansão imperial parecia não apenas desejável, mas necessária. Esse modelo econômico ajudou a normalizar a violência. Quando a guerra passa a ser vista como ferramenta de desenvolvimento, vidas humanas se tornam custos operacionais. Mortes, deslocamentos e destruição eram aceitos como efeitos colaterais de um sistema que priorizava ganhos materiais acima de qualquer princípio moral. Entender a economia da guerra colonial é fundamental para compreender por que o colonialismo armado foi tão persistente. Ele não era apenas sustentado por armas, mas por lucros que fluíam constantemente para a Europa. Enquanto esse fluxo existiu, a guerra continuou sendo o preço pago, sempre pelos mesmos povos, para manter a prosperidade imperial. Apesar da imensa superioridade militar europeia, o colonialismo armado nunca foi aceito passivamente. Em toda a África e Ásia, povos submetidos reagiram com resistência, aberta ou silenciosa, organizada ou espontânea. Rebeliões, guerrilhas, boicotes e sabotagens tornaram-se respostas naturais à invasão, à perda de terras e à destruição de modos de vida ancestrais. A dominação europeia foi constantemente desafiada, mesmo quando a vitória parecia impossível. Essas resistências assumiram múltiplas formas. Em algumas regiões, líderes tradicionais organizaram exércitos improvisados para enfrentar os invasores. Em outras, a luta ocorreu nas sombras, com ataques pontuais, emboscadas e apoio popular clandestino. A geografia tornou-se aliada. Florestas densas, desertos, montanhas e selvas dificultavam o avanço europeu e prolongavam conflitos por anos, às vezes por décadas. No entanto, o preço da resistência foi brutal. As potências coloniais responderam com violência desproporcional, aplicando punições coletivas para quebrar o apoio popular. Vilas inteiras eram destruídas como exemplo. Colheitas queimadas provocavam fome deliberada. Populações civis eram deslocadas à força para impedir que guerrilheiros encontrassem abrigo. A guerra deixava de ser apenas entre combatentes e passava a atingir toda a sociedade. Na África, reinos antigos foram esmagados, estruturas políticas desmontadas e identidades culturais enfraquecidas. Na Ásia, comunidades inteiras foram reorganizadas à força para servir aos interesses coloniais. Línguas, religiões e costumes passaram a ser vistos como obstáculos à dominação. Resistir não significava apenas lutar, significava sobreviver. Mesmo derrotadas militarmente, essas resistências nunca foram inúteis. Elas atrasaram conquistas, elevaram custos e expuseram a fragilidade do domínio europeu. Cada levante mostrava que o poder colonial dependia da repressão contínua. Sem o uso constante da força, o império desmoronava. O sofrimento, porém, deixou marcas profundas. Milhões morreram direta ou indiretamente por causa das guerras coloniais, em batalhas, massacres, epidemias e fomes provocadas. Gerações cresceram sob trauma, deslocamento e perda de identidade. O colonialismo armado não apenas conquistou territórios, quebrou tecidos sociais inteiros. Ainda assim, a memória da resistência permaneceu viva. Mesmo silenciadas nos registros oficiais europeus, essas lutas alimentaram, décadas depois, os movimentos de independência do século XX. O que começou como resistência desesperada transformou-se em consciência política. Esse tópico revela uma verdade essencial: o colonialismo armado jamais foi um processo tranquilo ou consensual. Ele foi imposto contra povos que lutaram, sofreram e pagaram um preço altíssimo para defender sua terra, sua cultura e sua dignidade. Quando a Europa mergulhou nas grandes guerras do século XX, um novo discurso ganhou força: o da luta pela liberdade, pela democracia e pelo direito dos povos à autodeterminação. Líderes europeus apresentavam seus conflitos como batalhas morais contra a opressão e o autoritarismo.
No entanto, esse discurso escondia uma contradição profunda e incômoda. Enquanto defendiam esses valores em solo europeu, mantinham milhões de pessoas sob dominação colonial armada. Durante a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais, impérios europeus mobilizaram vastos recursos humanos vindos da África e da Ásia. Milhões de soldados coloniais foram recrutados, muitas vezes à força, para lutar em guerras que não eram suas. Prometia-se reconhecimento, direitos e até autonomia futura. Na prática, esses combatentes eram tratados como descartáveis, enviados para as linhas mais perigosas e raramente recompensados após o conflito. A hipocrisia ficava evidente nos discursos diplomáticos. Enquanto defendiam o direito dos povos europeus de escolher seus próprios governos, as potências coloniais reprimiam qualquer tentativa semelhante nas colônias. Movimentos nacionalistas africanos e asiáticos foram rotulados como subversivos ou terroristas, mesmo quando defendiam exatamente os mesmos princípios exaltados na Europa. A liberdade tinha cor, fronteira e conveniência política. Essa contradição corroeu a legitimidade moral dos impérios. Povos colonizados passaram a questionar: como lutar por democracia no exterior enquanto se vive sob ocupação militar em casa? O fim das guerras globais não trouxe liberdade imediata às colônias. Pelo contrário, em muitos casos, a repressão se intensificou para evitar que veteranos coloniais transformassem sua experiência militar em luta política. Além disso, as guerras europeias enfraqueceram economicamente as metrópoles, tornando o controle colonial mais caro e instável. Para manter o império, era necessário mais violência, mais repressão e mais gastos militares. O colonialismo armado entrou em uma fase de desgaste permanente. A retórica da liberdade, usada como ferramenta de mobilização nas guerras mundiais, acabou se voltando contra os próprios impérios. Os ideais propagados atravessaram oceanos e inspiraram movimentos de independência. Líderes coloniais passaram a usar as palavras da Europa contra ela mesma, exigindo aquilo que lhes havia sido prometido e negado. Esse paradoxo revela o esgotamento moral do colonialismo europeu. As grandes guerras expuseram que o império não era sustentado por valores universais, mas por força, conveniência e contradição. Defender a liberdade em um continente enquanto se negava em outros tornou-se insustentável diante da história. Assim, as guerras que a Europa dizia travar em nome da liberdade acabaram acelerando o colapso de seus próprios impérios. O colonialismo armado sobreviveu por algum tempo, mas sua incoerência estava exposta, e o mundo já não aceitava mais o silêncio imposto pelas armas. Mesmo após o fim formal dos impérios coloniais, o colonialismo armado não desapareceu. Ele deixou marcas profundas que ainda moldam o mundo contemporâneo. Fronteiras artificiais, estados frágeis, conflitos intermináveis e desigualdades estruturais são heranças diretas de um sistema construído à base da violência. O passado colonial não ficou para trás, ele continua presente nas crises do presente. Na África e em partes da Ásia, muitos países herdaram fronteiras desenhadas por potências estrangeiras, sem considerar etnias, culturas ou rivalidades históricas. Povos que nunca haviam coexistido foram forçados a compartilhar o mesmo estado, enquanto outros foram separados por linhas imaginárias. O resultado foi instabilidade crônica, guerras civis e disputas internas que, frequentemente, são tratadas como problemas locais, mas têm raízes coloniais claras. A dependência econômica também é parte desse legado. Estruturas coloniais foram montadas para extrair riqueza, não para desenvolver sociedades locais. Após a independência, muitos países continuaram presos a economias exportadoras de matérias-primas, vulneráveis a pressões externas e intervenções indiretas. A lógica da dominação armada deu lugar à dominação econômica, mas o desequilíbrio permaneceu. Além disso, práticas autoritárias implantadas durante o domínio colonial influenciaram sistemas políticos pós-independência. Governos centralizados, repressão a opositores e uso da força como instrumento de controle tornaram-se padrões herdados. Em muitos casos, o Estado pós-colonial passou a reproduzir, internamente, métodos aprendidos com o colonizador. O essencial continua semelhante: uso da força ou da ameaça para moldar regiões inteiras, especialmente no antigo mundo colonizado. A guerra muda de nome, mas não de função. O colonialismo armado também deixou um impacto psicológico e cultural duradouro. Identidades foram fragmentadas, histórias apagadas e memórias silenciadas. A luta por reconhecimento, reparação e justiça histórica ainda está em curso. Questionar o passado não é revanchismo, é uma tentativa de compreender por que o mundo é tão desigual. Ao olhar para o presente, torna-se impossível ignorar a conexão entre guerras atuais, crises humanitárias e o legado da expansão europeia armada. O colonialismo não foi apenas um capítulo encerrado, foi um fundamento do sistema global moderno.
Encerrar essa história exige mais do que independência formal. Exige reconhecer que o colonialismo armado moldou o mundo pela força, e que suas consequências só poderão ser superadas quando essa herança for encarada sem discursos suavizantes, sem romantização e sem esquecimento.